Fala pessoal aqui do nosso canal Atá! Mais uma vez estamos aqui ao vivo aqui no canal do Atá para você que é inscrito e que não é inscrito. Vamos dar informações para vocês o tempo inteiro de inutilidades do futebol. E falar em inutilidades, Odair. Neste final de semana começa o Campeonato Brasileiro de Futebol e passado a semana aterrorizante da Copa do Brasil, né? Que foi, né? Sim, para alguns foi. Para alguns, acho que foi para acima da média, né? Não foi só para poucos, né? Foi aí Inter, São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo e Corinthians. Como é bom ver o Flamengo passar vergonha, né? Passaram trabalho. Então, eu senti daqui o cheirinho. O cheirinho ficou lá. É só para nós. E nós vamos dar uma pincelada aqui bem rapidamente. Quem que a gente. Passar dos campeonatos estaduais, começar da Copa do Brasil, as primeiras rodadas, para ver o que a gente acha que pode acontecer o que a gente acha que pode acontecer no Campeonato Brasileiro, né, Odair? Não sei se tu já estava, porque notícia de agora, assim, recente, né? Sim. O Flamengo tem treinador novo, né? Sim, Sampaoli. Sampaoli, que pra mim... Eu ia fazer um vídeo, cara, mas não vou fazer vídeo no México. É mais nome do que treinador pra mim, mas enfim. Né? A única vez que ele foi um bom técnico foi com a seleção do Chile, ponto. Exatamente, naqueles 2 títulos lá, né? Não, mentira. Com o Sevilha também. Antes do Chile, no Sevilha. Mas aqui no Brasil, ele não acertou a mão. Não, aqui ele foi ignorante, boca aberta e não conseguiu se entender. Mas no Sevilha, se eu não me engano, acho que ele ficou 5 anos no Sevilha e ele conquistou 3 Liga Europa, se eu não me engano. 3, depois eu dou uma conquista. Mas duas é certo que ele conquistou, mas eu acho que foram 3, tá? E se eu não me engano, Mas a título de Brasil, é um treinador que até agora só no nome, né? Só o nome. Na verdade, vamos e convenhamos, né, Aldair? Técnico de fora no Brasil que deu certo, apenas Jesus em 6 meses, né? Que deu no Flamengo. E Abel agora, né? E Abel no Palmeiras. O resto... E o Jesus também só deu certo aqui. Provável, assim, se for levar o pé da letra, ele é um bom treinador, mas ele só teve aqui aquele momento de eu. Depois ele foi um treinador totalmente comum na carreira toda dele. Me desculpem os apaixonados aí, tá? Aliás, esse vídeo aqui é para irritar as pessoas, né? A gente eu vou me esforçar ao máximo para irritar as pessoas, especialmente os flamenguistas e os corintianos, tá? Já vou adiantar aqui que se tu é flamenguista e corintiano, parabéns, cara. Pega um copo de cachaça aí. Falar nisso daí. Quem você coloca como os favoritos? Nem vamos falar de Inter e Grêmio agora. Pode ser que seja favorito algum. Os favoritos para ti, me fala aí. Os favoritos, primeiro escalão para ser campeão e segundo escalão. Depois eu falo os meus. Vamos lá. Então eu acho que, obviamente, o Palmeiras e o Fluminense são 2 times que na minha opinião, jogam, não se dá para dizer o melhor futebol do país, mas o Palmeiras pelo histórico, né, recente, e o Fluminense pelo histórico mais recente ainda, tá? Não tem como tirar o Atlético Mineiro e o Flamengo, né? Infelizmente o Flamengo tem que estar nesse bolo aí, até porque tá chegando um treinador novo, vai que ele acerta a mão, né? Mas o Flamengo é um time envelhecido, cansado, que precisa se renovar. E então eu acho que esses 4 ou 5 que eu citei, Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro, esses aí obrigatoriamente tem que estar em qualquer lista. E eu tenho esperança de que o Grêmio esteja entre os 4 ou 5 no final. Ok. Eu coloco pelo tempo de trabalho e pelo sucesso que teve nos últimos 4 anos, 3 ou 4 anos de Abel aí. Palmeiras ele tem essa larga vantagem à frente. Como é que se diz quando alguém tem conquista algo que vai dando sequência? Como é que tem uma sequência? Tem uma sequência de trabalho bem boa e consegue manter uma regularidade. Essa é a palavra. Consegue manter uma regularidade. Eu acho que pro ponto corrido, eu acho que o Palmeiras tem tudo para mais uma vez levar esse caneco. Claro, que a gente falou,
o Fluminense está me encantando um pouco por causa do dinizismo, né? Que parece que ele deu uma. Sim. O ano passado ele já tinha dado uma ajeitada no Fluminense e parece que esse ano deu uma encaixada melhor ainda. Mas ainda eu fico com o pé atrás por causa do jeito que ele joga, que é perigoso. E o Diniz ele tem prazo de validade, né? Talvez ele vá ganhando experiência e o prazo de validade dele vá se alargando. Mas para mim é uma pena, porque o Fluminense é o time no Rio que eu mais simpatizo, cara. Eu também. É um time que eu tenho uma admiração muito legal, assim, cara, pelo Fluminense. Eu não torço para nenhum outro time além do Grêmio, claro, né? Mas é um time assim, que eu gosto quando ganha, eu simpatizo mesmo com a história, enfim, com o jeito do Fluminense. E eu espero que o Diniz incomode bastante, mas o Diniz eu tenho medo, cara. Eu tenho medo. Eu, por exemplo, eu não queria o Diniz no Grêmio, porque ele é um treinador que daqui a pouco começa tudo a dar errado, sabe? E o jeito kamikaze dele aí me assusta um pouco. Mas hoje eu coloco o Fluminense nessa lista aí dos 4 ou 5 aí. Sim, também coloca o Fluminense e não dá para deixar de fora Galo e Flamengo, né? Com certeza, né? Como tu falou, o Flamengo daqui a pouco tá envelhecido, é um time envelhecido, é um time muito tempo junto. Daqui a pouco chega um técnico aí e faz como Jesus fez, né? Jesus chegou aí em 1 mês, 2 meses, ajeitou o Flamengo e aconteceu tudo aquilo que vimos, né? Mas eu não sei, eu acho que o Sampaoli é um cara que vai chegar mais para bater, tipo, vai chegar chutando a porta, cara, porque o Flamengo precisa disso. Se tentar fazer uma administração de boleiragem, tipo o Renato faria, eu acho que o Flamengo vai ter problemas. O Flamengo precisa de um choque, porque até então... Tá muito cômodo, né? Então o Flamengo precisa mudar jogadores, precisa renovar o ar, assim, tá muito mais do mesmo. Então, esse é o caminho do Flamengo. Eu não sei se o Sampaoli vai chegar fazendo isso. Não sei se ele tem envergadura moral para fazer isso. Mas, né? Moralmente eu acho que ele não tem. Mas, enfim, tem o Vidal, né? Conhece bastante ele, né? Do Flamengo, né? O Vidal também já. O Vidal ele é aquele jogador que ele. Primeiro que ele é louco. É louco. Né? E segundo que ele já andou tirando foto aí com camiseta de outros times, aí já tá. A lua de mel dele com a torcida do Flamengo já não tem mais, então não sei nem se ele vai ficar no Flamengo, para começo de conversa. Mas é um baita jogador. Pois é, Odair. E no segundo escalão eu colocaria assim Grêmio, tá? Grêmio. Segundo escalão, não é para ser campeão, é para talvez daqui a pouco começou o campeonato depois de umas 10, 15 rodadas e entre para o primeiro escalão. Grêmio, e eu acho que só, cara, nem Vasco, Botafogo. Eu teria outros times aí que entrariam nesse escalão aí, cara. Mas fala o teu grupo aí, é Grêmio? Eu acho que é só o Grêmio, cara. Tá. Eu acho que só o Grêmio. Eu colocaria assim, ó. Eu pensei no Atlético Paranaense, mas acho que não vai ter essa envergadura, entendeu? Mas assim, cara, o Atlético Paranaense é um time enjoado, cara. O Atlético Paranaense é um time assim que tem, ele é sempre certinho. É o Paulo Turra que é o treinador dele, né? Do Atlético Paranaense agora, né? É um cara que é trabalhador. Tem aquele atacante lá que tá indo pro Barcelona, que o Barcelona tá de olho lá. Como é que é o nome dele? Vitor Roque, né? Acho que é. Isso, Vitor Roque, né? Isso. Que é um gurizão que até o Barcelona tá de olho, é um cara que joga muita bola, é um guri novo, né? Então, o Atlético Paranaense, para mim, tem chance de estar nesse grupo. E eu diria também um time que há muito tempo vem fazendo um trabalho sério, que é o Fortaleza, tá? Eu tô curioso para ver o Fortaleza de novo esse ano aí. Então eu colocaria assim nesse... Bom técnico. Tem um bom técnico. Sim, deu uma... O Fortaleza é um time assim que, cara, eu acho que o Leão vai fazer um bom trabalho também, tá? E tem bons jogadores, para Fortaleza, né? Tipo assim, ele tem o Galhardo, tá lá. Eu acho que o Galhardo, para esse tipo de time, é um jogador que vai bem.
Ele tem o Fernando Miguel, que jogou aqui no Juventude, foi do Grêmio também, é um bom goleiro. Ele Bom, tem o zagueiro Tite também, que é bom. Então, sim. tem um jogador no meio lá que acho que é Alexandre o nome, cara. Alguma coisa Alexandre, acho que é Carlos Alexandre, Caio Alexandre, uma coisa assim. É um bom jogador, cara. Então o Fortaleza... O lateral, aquele que era do Vasco lá, o Tinga? Não, aquele outro lá que era do Vasco, tinha o nome de... O Pikachu, não tá lá mais? Acho que não tá mais lá, cara. Ah, bom, então eu falei não, acho, eu não acompanho o dia a dia, né? Então, o Pedro Rocha não tá lá também, que era do Grêmio, tava lá, né? Não sei, cara, nunca mais ouvi falar desse time. Parece que tá. Ou seja, tem jogadores que sabem jogar. E esse tipo de time, assim, que é time grande, mas não é time de centro do país, não precisa ter estrela, medalhão. Tem que ter bom jogador e encaixar. E esse tipo de time é perigosíssimo. Tu vai ver, a dupla Grenal vai jogar lá e vai suar sangue para empatar lá contra o Fortaleza. O Inter vai suar de novo lá amanhã. Então eu colocaria assim o Atlético Paranaense e o Fortaleza nesse grupo assim que pode surpreender, não por não respeito, porque eu não respeito esses times, que eu acho que seriam super. Não, porque são times que não têm a mesma camiseta dos times de primeiro escalão, mas que podem brigar tanto quanto. E sempre tem, Kleber, um time desses considerados que não são gigantes que vão brigar lá em cima. Sim. Concordo contigo na tua opinião. E os 4 que vão cair, daí? Por que eu te peço os 4 que possam cair na tua opinião? Agora é a hora que eu queria falar, cara. Agora é a hora de arrumar inimigos aqui no canal. Isso. Porque eu vou falar quem eu quero que caia. Tá bom. Mas eu não quero que tu fale o quem tu quer que tu caia. Eu quero que tu fale... eu vou falar o que eu quiser, inclusive. Claro. Está aqui no Atai, nosso canal fale o que quiserem. Falar merda, bosta, o que quiserem falar. Mas, enfim. Cara, o que eu quero falar é assim, ó. Quem tu acha que pode cair por quê? Por que eu te faço essa pergunta? Porque se nós temos 20 clubes, não caiu nenhum grande, considerados os grandes, e voltaram 3 gigantes, né? Voltaram. É que tem pouco time pequeno agora, né? Essa é aí que eu quero chegar. Voltaram o imortal, o gigante Grêmio. Sim, o maior de todos. O gigante até então, o Vasco, que há muito tempo não... Tá? E o Cruzeiro, que subiu sobrando, mas tinha um time de Série B e continua, parece, com um time de Série B. Eu vi o Cruzeiro ontem, uma parte do jogo. Cara, é dolorido de ver o Cruzeiro. Eu te falei, né? Eu te falei essa semana. Ruim, né? E olha, o Cruzeiro tem jogadores assim, tem Ramiro, tem Gilberto, não tem, no papel não é um time miserável, mas o futebol, ontem pelo menos, tá? Eu não acompanho o Cruzeiro, mas o futebol do Cruzeiro foi de doer. Eu assisti 15 minutos contra o América e eu tive a mesma impressão. E ontem foi contra o Náutico, né? Contra o Náutico, né? O Náutico está na terceira divisão, né? O Náutico, pelo amor de Deus, né, cara? O Náutico na terceira divisão. Sim, na terceira divisão. E tu não falou do Bahia também, né? Que subiu. O Bahia é time gigante, cara. Sim. Eu não tô puxando o saco aqui, não conheço ninguém da Bahia. Não, subiu 4 times grandes. E quem que a gente considera time pequeno aí? Vamos lá, começar. Cuiabá. Misto. Cuiabá. Misto. Cuiabá. Cuiabá. Bragantino. Tem grana? Bragantino tem grana, mas não é grande. Cara, pra mim torcida também, né? Não tem torcida. Cara, e pra mim Goiás é time grande. Mas não tem torcida, né? Não é aquela torcida também que... É que nem o Atlético Goianiense caiu ano passado, né? Mas o Goiás tem tradição, né? Então, pra mim, eu coloco ele grande. Por exemplo, o América Mineiro, pra mim, não é um time grande. Goiás ou Curitiba? Como? Quem tu acha maior e menor, Goiás ou Curitiba? Tua opinião. Putz, o Curitiba foi campeão brasileiro já, né? Mas a torcida do Curitiba é maior, né, que a do Goiás também, né? Eu acho que sim, cara. Presente, né? Mas eu acho, assim, que são times muito parecidos, assim, cara. Sim.
são meio nivelados. O Coritiba foi campeão brasileiro, mas em 85, né? Com o Enio Andrade ainda, né? Mas eu prefiro, não sei, cara, olhando não os times de hoje, mas olhando assim do ponto de vista histórico, eu acho mais complicado jogar contra o Goiás, é um time mais enjoado do que contra o Coritiba, geralmente. Sim, então vamos botar aí Cuiabá, Goiás, Curitiba, não, que possa cair. Tá. Goiás, Curitiba e Cruzeiro, para mim. Não, cara, para mim Santos tá pela hora da morte. Também tá mal. Também Santos, cara, e eu vou dizer assim, eu quero até, antes de responder, eu quero fazer uma pergunta para ti, um exercício para ver se mais ou menos bateria. Um grande mesmo, porque algum grande vai cair esse ano, tá? Vai. Ou dois. É até uma questão de probabilidade. Se tu tivesse que, não tua preferência, mas assim, pela tua análise, um time grande que esse ano tem tudo para cair se não acordar para a vida. Tudo? Eu posso dar 3 times. Eu tenho 3 grandes de cair. Vamos lá. Tá. Eu teria em primeiro lugar Cruzeiro. Cruzeiro eu vou te dizer assim, ó. O Cruzeiro eu vou te dizer. As chances do Cruzeiro cair é gigante, é 90%, porque é um time muito ruim. Tá? Primeiro. Tá. E os outros dois também estão muito mal. Estão muito mal. Que é Santos e São Paulo. Eu ia falar o São Paulo também. O Santos eu já falei. Cruzeiro eu não sei, cara. Porque o Cruzeiro entra naquele, assim, dos times que eu gosto também. Eu simpatizo muito com o Cruzeiro. Eu também gosto do Cruzeiro. Então meio que não falo, meio que querendo, assim, no meu coração dói se eu falar Cruzeiro. Mas eu concordo com o teu argumento. Mas o São Paulo, cara, que é um time para mim que tanto faz, tanto fez, sabe? O São Paulo é um time que o São Paulo é estranho, né? Porque o São Paulo contrata e não dá certo. Me parece que o Rogério Ceni não consegue unir o grupo nas ideias dele, né? Inclusive agora, há poucos dias, teve treta dele com um jogador dando letra para ele no Instagram. Jogador dando letrinha para ele no Instagram e outros jogadores do grupo curtindo a postagem. Então o São Paulo parece que não vive um momento assim. Eu não sei. Assim, sabe? E o São Paulo tem uma coisa, além de ter o Rogério Ceni, que é meio que tipo um Renato Gaúcho deles, ou seja, meio que manda e desmanda lá dentro, tá? Só que o Renato Gaúcho tem a vantagem de que o Renato Gaúcho já ganhou muito no Grêmio, sabe? Sim. Fora de campo como treinador. E o São Paulo, meio que o Rogério Ceni tem muito que provar, porque o Rogério Ceni foi bem aonde foi, bem no Fortaleza, ele ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, mas meio que a gente não entende até hoje como ele ganhou, porque ninguém gostava dele lá, e ele pegou o time pronto ele só não estragou, né? O campeonato foi dado, na verdade, para eles. Né? Mas, e o São Paulo tem um agravante, né? O São Paulo tem Sul-Americana e Copa do Brasil. Ou seja, o São Paulo joga três competições. E isso pode ferrar com o time também. Aqui. Esse é um outro medo que eu tenho aqui. Do Inter? O Inter também... eu acho que ainda Santos e São Paulo são times piores, mas o Inter joga 3 competições também, que é Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. E dentro dessas 3 competições, o Inter não tem elenco para disputar as 3 competições. Tu concorda comigo, né? Não tem elenco. Mas nenhum time tem, né? Nenhum time tem, né? Tirando o Palmeiras, né? Nem o Palmeiras não tem. O Palmeiras do elenco o Palmeiras do elenco. O elenco do Palmeiras é curto. Tem pouca opção. São bons jogadores, mas tem pouca opção. Claro que o Palmeiras vai lá e contrata, né? Porque tem grana, né? Sim. Bom, mas enfim, o meu medo é que o Inter também passe, porque assim, ó, o Inter, eu sei que agora sobe a régua, né? A régua sobe de então, assim, eu acredito e quero me apegar nisso, tanto que o ano passado o Inter, eu vou agora falando de Inter, que o Inter ano passado foi muito mal no Gauchão, concorda comigo? E foi eliminado para o Globo. Sim, na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. E depois fez aquela campanha que disparou, que subiu a régua e o Inter também acabou subindo junto com a régua, né? Depois que o Mano chegou, né? Isso, quando o Mano chegou. Eu me apoio nisso, entendeu?
Mas O não Mano é. chegou, o Mano chegou em que altura do Campeonato Brasileiro? Mais ou menos. Cara, Tava quase na metade, né? não, bem antes. Antes? Tinha, Bem sei antes. lá, 6, 7 rodadas, então. Por aí. Tá. É, porque deu tempo do Mano Não sei se recuperar, foi faz antes, sentido. hein? Não sei se foi ou não foi antes. Tá, Porque ele tá. foi. Mas foi quinta. Entre quarta e sexta rodada. Depois vou dar uma Tá. conferida, mas. Não, Mas não, beleza, mas era só para ter uma ideia, né? Porque. Mas o Mano tem um problema, né? O Mano, ele arrancou muito bem e parece que agora ele tá com dificuldade em fazer o time jogar, né? nem me fale. Ele tá Ah, escalando mal, ele tá mexendo mal, ele tá. Mas o Mano é um baita treinador, tá? É um dos melhores treinadores do Brasil. Independente do momento dele, ele é um baita treinador. Um sim, baita sim, sim. treinador. É um treinador que eu gostaria de ver no Grêmio, por exemplo, um dia ainda. Sabe? Então eu gosto muito do Mano. Eu tenho um amigo meu que é o Mitchell lá que trabalha comigo, que ele sempre fala. Ele conhece o Mano pessoalmente e já acompanhou os trabalhos dele. E ele diz: Ó, o Mano, ele falou isso aí o ano passado para mim. O ano passado ele falou. Quem que falou isso? O Mitchell. Ah, tá. Um beijo pro Mitchell, então. E daí o Mitchell falou assim: Kleber, o Mano Menezes tem prazo de validade. Ele arranca muito bem, ele começa muito bem, mas o prazo dele é É, no máximo um ano. E esse um ano dele tá é, batendo. pode ser, cara. Pode ser. Faz sentido, eu concordo. Então, assim, eu procurei não pensar nisso, mas ele me falou e ele me relembrou essa semana. Kleber, você lembra quando eu te falei, Bapioca, eu me lembrei, tu falou mesmo, tu tá correto. Então, assim, É. são coisas que a gente começa a botar na balança e começa a ver assim, mas vai trazer quem também, Odair? Dorival, por exemplo, Dorival tá livre. Tá fora. Daí eu fico Mas humano. eu não acho o Dorival um mau técnico, mas enfim, é uma questão de opinião, né? Eu Uh, acho que Inter Grêmio não é. Inter Grêmio não é, eu acho. Nós somos muito bairristas nesse sentido, né? Eu acho que não é. não, pra Grêmio ele não tem nada a ver com o Grêmio. Não tem nada a ver É, com o Grêmio. e A nem única pra coisa que Inter. tem a ver com o Grêmio, a única coisa que tem a ver com o Grêmio é que jogou no Grêmio. Mas É que só. nem, é que nem o Grêmio trouxe aquela vez o técnico do Atlético Paranaense lá. O... Agora, quando foi rebaixado ali, 2 anos atrás. O Nunes. Não, é Thiago Ah, Nunes, não. o Thiago Nunes. Sim, sim, é mais ou menos a mesma linha, né? Mesma linha. Não tem a cara do clube. Não Cara, tem. e daí E o o Grêmio Thiago, foi. e o Thiago Nunes é gaúcho, né? É gaúcho? Gaúcho? É gaúcho, ou seja, teria tudo para ter alguma, mas, né? Não tem o perfil do Grêmio. Ele é muito Então, assim, catedrático. é que nem o Roger. É, é, Roger, entendeu? Cara, aqui nós temos que ser treinador assim. O Fábio não, tem que ser treinador tipo Mano Menezes, tipo casca grossa. Celso Rotti, Abelão, tem que ser Renato Gaúcho, tem que ser esses caras que conhecem a história dos clubes, entendeu? Conhece o Sim. clube, conhece a história e sabe disso, entendeu? Senão, cara, não vai ter. Não vai ter. O Luxemburgo não dá certo, o Rogério Ceni não vai dar certo. Esse cara não Não. dá certo aqui, cara. Esse cara não dá. É, E mas tu sabe que o Rogério Ceni ainda vai treinar o Inter, né? Eu tenho certeza disso. o pai dele é Ainda vai colorado. treinar. Ele era colorado quando criança, né? O Se Rogério o pai dele Ceni, é colorado, ele é colorado. o Rogério Ceni já deu entrevista de que quando ele era criança, ele é do Paraná, né? Quando ele Sim. era criança, ele já veio várias vezes ver jogo no Beira-Rio, quando ele era criança. Sim, Com o o pai ano dele. passado, quando o Mano Menezes veio, o Rogério foi cogitado para ver. Eu não vou dizer que é um sonho do Rogério Ceni treinar o Inter, mas é um sonho meu que o Rogério Ceni treine o Inter, cara. Odair, nós falamos então assim de. Deixa eu voltar para outros dois clubes. A gente falou de Santos e São Paulo. Tá. Tá, agora vamos falar de outro clube. Outros 3 clubes eu quero que tu fale, mas primeiro, Corinthians. O que tu viu Tá. do Corinthians até agora? E eu não vi nem nada do Corinthians até agora. Eu vi que eles estrearam na Libertadores muito bem, mas também levaram uma sapecada do Remo muito bem também. O Corinthians ele tem um grande problema, né? O Corinthians é mais ou menos o problema do Grêmio, tá? O Corinthians tem jogadores muito velhos, tá? Jogadores assim, acima com uma idade elevada, né? O craque do Corinthians, por exemplo, que é o Renato Augusto, que é
talvez um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, joga muito. Mas é aquele jogador que tu sabe que ele vai lesionar em algum momento. Né? Em alguns momentos. Mas olha o time base do Corinthians, assim, lembrando assim, meio que de cabeça. O Corinthians tem um grande goleiro, velho, mas é um grande goleiro. O Corinthians tem um grande. O Corinthians tem um grande. Para futebol brasileiro, o Corinthians tem um grande lateral, que é o Fagner. O Corinthians tem o Bruno Mendes, que é um baita zagueiro. Dois laterais, né? O lateral esquerdo também é bom. O Fábio Santos também é bom. Tem o Gil, que é meio fim de carreira. O Gil é meio que um Jeromel deles, assim, sabe? Mas que não se machuca tanto. Mas é um jogador que já teve o seu ápice, mas ainda continua dando muito conta do recado. Ou seja, nós citamos a defesa do Corinthians, é uma baita defesa. Sim. O Corinthians tem Juliano, tem cara, o Corinthians tem o Renato Augusto. Quem tu falou? Yuri Alberto. Isso, eu não cheguei no ataque ainda, mas tem Roger Guedes, tem Yuri Alberto. O Paulinho ainda tá no Corinthians, né? Não sei. O Paulinho tá no Corinthians ainda. Sim, então, olha no papel o time do Corinthians, tá? Então, assim, eles têm um treinador que não tem experiência nenhuma, mas é um treinador que, pelo que a gente... Eu escuto bastante aquele programa lá onde fala o Mauro César Pereira, o Juca Kfouri e tal. E eles falam muito de Flamengo, Corinthians e Palmeiras. É o que eles fazem. Flamengo, Corinthians e Palmeiras. E o relato que tem lá, e eles são muito corneteiros, cara. Inclusive, eles são, tipo, o Juca Kfouri, o Casagrande, fala lá também, eles são corintianos, aqueles caras. Então, eles jogariam no ventilador se precisasse. E o relato que tem é que os jogadores gostam muito do treinador lá, o Lázaro. Sim, o Moreno, negão, né? Ele é bem novo, aquele cara. Ele é mais novo que alguns jogadores. E eles gostam muito dele. Talvez gostem porque meio que o cara que também, sei lá, come na mão deles, não sei, né? Então, não sei. Né? Há anos ele tá lendo o Corinthians ali e conhece todo mundo. Então é um cara que se relaciona bem. Então isso ajuda, né? Sabe? Sim. Isso ajuda. Então eu acho que o Corinthians ele vai fazer um papel digno no Campeonato Brasileiro. Vai ficar ali naquele bololô do meio ali. Não acho que disputa título, embora tenha camisa para isso. Não acho que disputa título. Eu acho que fica ali na primeira página. Primeira página. Tem gente colocando o Corinthians mais para trás, com risco de cair. Eu cara, não, né? Para mim, não. Tá? É que ele é um susto agora essa semana, né? Por isso. Tá, e outros dois, eu quero saber, que são dois assim que também já não estão há muito tempo, não disputam nada, não ganham nada, então tu acha que já deve saber quem eu vou falar. Eu quero saber a tua opinião, que um subiu e o outro tá ali, cai, não cai, sempre vai naquela, né? Levou um sufoco do Ipiranga do Erechim essa semana aqui, o Ipiranga teve 60% de posse de bola, errou 10 gols feitos o Ipiranga, eu vi os lances, e o Botafogo em 2 vezes fez o gol. O Botafogo e o Vasco, que já está fora da Copa do Brasil, perdeu para esse mesmo ABC que o Grêmio ontem venceu, com o time praticamente reserva lá em Natal. O que tu acha do Vasco e Botafogo? Cara, assim, time carioca é complicado, cara. Eu dou graças a Deus para não torcer para time carioca, porque, inclusive, assim, se a gente morasse em Santa Catarina, a gente teria um sério risco do nome do canal aqui ser Atá Futebol e Resenha, sabe? Porque a gente provavelmente torceria para um time do Rio, porque é muito comum. A gente tá aqui no Rio Grande do Sul, então a gente não tem muito essa de torcer para time. Mas assim, eu vou falando do Botafogo, né? O Botafogo, por exemplo, tem na zaga o Cuesta, já é uma grande amostra do que é o Botafogo, né? Não sei qual a tua opinião sobre o Cuesta, mas é um zagueiro comum que para mim é super valorizado, tá? Cara, sim, mas o Botafogo tem dinheiro, né? Uma notícia de hoje, é especulação, não é notícia, na verdade, é que o Botafogo vai para cima do James Rodrigues para contratar ele, assim, custe o que custar. Sabe? E o Botafogo faz dessas, né? O Botafogo já trouxe o Seedorf, trouxe depois aquele outro jogador lá, como é que é o nome do cara que até no... Japão, o japonês. Isso, não, mas eu tava falando até de um outro jogador, moreno. Quem? Nakata, do Japão, né? Né? Não, eu tô falando do Nakata, mas eu tô falando de um outro jogador, acho que ele era... Cara, eu vou lembrar. Então o Botafogo tem dessas de pegar esses jogadores assim, medalhões.
Louco Abreu, né? E numa dessas dá certo. Então eu acho assim, ó, que o Botafogo era, pelo menos até a última vez que eu acompanhei, ele era um time bem organizado, assim, sabe? Não é um time brilhante, apesar de ter, claro, sofreu contra o Ipiranga, né? Mas eu vou te dizer assim, e o Botafogo, assim, ó, tem o Tietê, um bom jogador que tá lá. Então, o Botafogo tem bons jogadores, né, cara? Tem assim, assim uma espinha dorsal boa de time, sabe? Então eu acho que o Botafogo é um time que vai fazer aquele meio de tabela, aquela segunda página, sabe? Para mim não corre risco. Claro, a princípio, né? A princípio não corre risco, não, pelo menos na minha pré-análise. E aí tem o Vascão, né? O Vascão, sim, cara. O Vascão, eu te confesso que é o time que talvez talvez um dos que eu menos simpatiza. Menos assim, não é nem simpatiza, eu não tenho nada assim. É meio que um São Paulo da vida, eu não tenho nada assim, sabe? Sim. Pra mim tanto faz, tanto fez. Mas assim, tem um bom treinador, que é o Barbieri, né? Que é o que tava no. O Barbieri do Red Bull, né? Sim. Então, assim, é um bom jogo, um bom treinador. Tem aquele o Pedro Raul, né, que era do Goiás, que o Grêmio quis trazer antes do Soares, né? Não deu certo, acabou vindo o Soares depois. Então, tem também aquele jogador lá, como é que acho que é o Patrick também, não o Patrick do Galo, né, que jogou no Inter, no São Paulo. Patrick também, que é um volante também, que é um bom jogador. Cara, eu não conheço muitos jogadores do Vasco, tá? Mas são mais ou menos disso aí. Tem o Vasco tem um excelente jogador, que é aquele Andrei, que foi pro Chelsea, mas não pôde ficar lá porque não tem. É um jogador muito novo, é da sub alguma coisa ainda da seleção, mas ele vai ser um jogador que vai disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira, porque é muito bom. Só que ele não pode ficar na Premier League porque ele não tem convocações pela seleção brasileira principal, né? Então tem a regra deles lá. Então ele vai jogar no Vasco, não sei se todo o campeonato, mas vai jogar no Vasco, e pelo menos nessa arrancada. Então o Vasco é um jogador é um time que tem jogadores bons, mas no Campeonato Carioca não deu liga, né? Inclusive já tem críticas ao Barbieri lá. Então, cara, não sei, mas eu acho que entre Vasco e Botafogo, o Botafogo tende a um pouquinho melhor. Tem um time que nós estamos esquecendo aí, Odair, eu queria te pedir, porque eu vi jogar, e até eu estava na tua casa, semana passada a gente deu uma olhadinha também, mas a gente está esquecendo aqui que tem um treinador que parece que nasceu para treinar lá, e só não tem torcida, né? Mas é um time que é o América. Que a gente falou ali, a gente falou dos times que possam cair, pode cair. Goiás, Curitiba, o Cuiabá, qual o outro que a gente faz? Goiás, Curitiba, Cruzeiro e o América. Santos, né? Tu falou, né? Santos, São Paulo, mas. Não, mas tu diz assim, daqueles dos pequenos ali, né? Dos grandes, né? Dos pequenos. Eu vou te falar assim, tu falou que o Mancini nasceu para treinar o América. Eu espero que ele morra treinando o América também e não venha mais pro Grêmio, tá? Porque o cara... Pessoal, não no sentido... O Odair não quer que ele morra lá. Ele tá dizendo que o Odair quer que ele fique inteiro lá. Eu quero que ele fique até os 100 anos treinando o América. Isso. Vida longa pro Mancini, vida longa pro América, pro Coelho, né? Mas, cara, o que eu posso dizer do América? O América, o Wagner, mas realmente o Wagner Mancini é um treinador que parece que foi feito para aquele tipo de time, porque ele encaixa ali, né? O Wagner Mancini já rodou por tanto time, né? Corinthians, Santos, mais ou menos, cara. Eu não gosto dele, cara. Eu acho ele bem antipático, inclusive, cara. E outra coisa, mas o América tem o Benítez, né? O grande craque Benítez, que o Denis Abraão, né? Falava que ele era um craquíssimo de bola, né? Sim. Então, e, cara, eu acho que o América, se não... também, né? Hã? Denis Abraão também, pelo amor de Deus, né? Podia ter ido junto pro América, né? Tu sabe quem quis Denis Abraão? Pro Grêmio, aquela vez? Pro Grêmio? Aquele que tu acabou de mandar um beijo, hein? O Mitchell. O Mitchell fez o quê? O Mitchell que indicou o Denis Abraão. Não, mas o Denis Abraão tem história no Grêmio dos anos 90, sim, né? Sim, mas nessa última vez agora, o que aconteceu? Quando o Grêmio estava para cair, a cúpula do Grêmio fez uma reunião
Sim. Na reunião, e todo mundo, quem que nós precisávamos de um diretor de futebol que fosse lá botasse a cara. Daí um falava esse, outro falava aquele, outro falava aquele, pediram a opinião do Mitchell, né? O Mitchell lá na reunião, lá, ele tem gravado lá. Pessoal, vamos pensar que a gente precisa de um porra louca lá. Vamos botar o Denis Abraão. Mas o Mitchell escolheu o porra louca errado, porque ele poderia ter escolhido o Cacalo, então, se fosse, né? Ele não gosta. O problema é dele, cara, mas o Cacalo é vencedor, né? Então, assim, Mitchell não vai mais ganhar beijo, cara. Não vai. Odaí. Não, mas assim, ó, só abrindo um parênteses, assim, ó, quando o Denis Abraão foi anunciado, eu achei muito. Eu fiquei feliz. Fiquei feliz. Porque eu tinha a ideia daquele Denis Abraão de muitos anos atrás. Só que o Denis Abraão parou no tempo, né? Ele é aquele cara folclórico, né? É como se fosse o Cacalo, a mesma coisa. O Cacalo também, ninguém salvaria o Grêmio ali, vamos falar a verdade. Não, ninguém. Não, ele deu a opinião dele, porque, cara, é nosso último, a gente não tem mais para quem recorrer. Vamos botar esse louco. Mas o Mitchell é colorado, né? O Mitchell é colorado, o Mitchell é colorado, né? Cá entre nós. Não, é aqueles gremistas, cara, que não usa vermelho, velho. Tá certo. Viu, Odaí? Então não participa mais de reunião nenhuma, tá, Mitchell? Fica na tua aí. Tá, mas voltando. Não, agora ele não tá mais dentro do. O lado dele tá. O lado político do Grêmio, do lado dele, tá fora do clube agora. Né? Que bom pra gente. Ele era do lado que tava antes com o outro presidente lá, o Romildo. O Romildo, do lado do Romildo. Tá, mas enfim. Romildo Bolzan. Romildo Bolzan. Só que é o seguinte, devido, isso são tudo hipóteses que a gente está falando, porque a gente não sabe, depois de começar o campeonato, olha a rodada da Copa do Brasil, já tiramos uma ideia aí. Mas vamos lá. Como a gente não vê muitos times para cair, e tu falou ali uma coisa ali, eu não vejo nem Botafogo e nem Vasco daqui a pouco disputando para cair. Mas eu não sei também que vai ser muita troca de ponto, porque é muito time grande. Vai ser muita troca de ponto, tá entendendo? Não vai ser que nem essa disparar muitos lá na frente, outros vai ficar lá, vai ficar 2, 3 pelotão, sabe? Eu acho que vai ser muita troca de ponto. Assim, alguns vão perder pro Bahia lá, outros vão ganhar. Outros vão perder pro Fortaleza lá e outros vão ganhar. Outros vão ganhar do Curitiba aqui, outros vão... Entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, eu acho que Vasco, Botafogo, por mais que estejam se organizando, eu acho que. E bota Inter também dentro disso, o Inter. Não, o Inter não. Não, o Inter não tem risco de cair. Santos e São Paulo, esses times eles vão brigar, eu acho que ali não vão cair, mas algum deles vai. Não, deles vai cair. Um time desse naipe vai cair. Isso aí. Então a gente não pode cravar, né? A gente não pode cravar que nem Vasco e nem Botafogo vão disputar, e nem propriamente o Inter, tá? O Inter, eu acho que assim, o Inter com a chegada do Ener Valencia... é verdade. Muda, né? Daí muda. Né? Daí muda. Eu acho que vai dar um salto de patamar. Muda. Porque assim, vamos dizer assim, mesmo que o Mano Menezes escolha ou entre Wanderson ou o Pedro Henrique, vai ser um dos dois, entendeu? Com o Ener Valencia. Já muda, né? Daí bota o Aranha. Muda. Nossa, cara, eu vou te falar assim, Pedro Henrique e Valencia candidata-se a ser um dos melhores ataques do futebol brasileiro. Sim. Se não for o melhor. Hoje... Tu teve que pensar um monte agora e ainda não conseguiu achar. Eu tive dificuldade para escalar o ataque no Cartola já tá. Eu tive dificuldade. De tanta opção boa, né? Muitas. E te digo, botei o Pedro Henrique e eu botei 3 atacantes. Botei os outros dois, não vou te dar de gorjeta, tá? Mas eu botei o Pedro Henrique, tá? Então, foi o jogador mais caro que eu botei, tá? Atirando o treinador. O treinador foi o mais caro, depois veio o Pedro Henrique. O treinador botou o Abel, né? Óbvio. O Abel que sobrou tanta grana que ele deu. Você botou tudo jogador de R$1, né? De uma cartoleta. E o Abel joga em casa, né? Contra o Cuiabá, eu acho que é, né? Isso, Cuiabá. Então fechamos aí. Então, o América eu acho que não briga para cair. Bahia, talvez, por mais que tenha dinheiro, coisa, mas talvez eu acho que brigue.
Porque eu vi alguns jogos do Bahia, alguns lances do Bahia, e assim, alguns comentários, pode ser que o Bahia tá feio também, tá feio, não tá... Mas é que não tem nenhum time que tá bem, né? Vai subir a régua, vai subir. E a impressão que eu tenho é que chega um determinado momento que, por exemplo, o Grêmio ontem jogou mal, né? Jogou mal. Jogou mal. Depois jogou um pouco melhor, tal. É que daí começa a dizer, eu mesmo falei isso, né? O Grêmio jogou mal, mas é gramado, é não sei o quê. Mas, cara, é meio que balela também, né? Tem que jogar bem, a não ser que seja um campo minado. Mas... tem que jogar bem, tem que ganhar. Tem que ganhar, tá? Mas aí assim, ó, o Corinthians sofreu, o Flamengo sofreu, o Atlético Mineiro sofreu, todo o Inter sofreu. Então, só que daqui a pouco, assim, quando começa grande com grande, é tipo assim, ó, imagina um cara, uma briga de dois caras que não sabem brigar, sabe? É uma coisa feia de se ver. Agora, pega dois caras que sabem brigar. É um negócio bonito de ver até, né, cara? É outro nível. Então, daqui a pouco, assim, ó, o time grande, quando é time grande, os jogos são mais abertos. O time grande não vai ficar na retranca, a não ser que seja o time do Celso Rotti da vida aí. Não vai ficar na retranca. Então, vai ter jogo, vai ter mais espaço. É diferente o jogo, né, cara? Me lembrei do ataque, o melhor ataque do Brasil. Eu tenho o melhor ataque do Brasil no momento. Lá vem. Fala aí. Não, sério, falando sério. O do Fluminense. O do Fluminense. O Cano, tudo bem, cara, mas o Valência é melhor que o Cano. É mais jogador que o Cano, na minha opinião. Mas hoje eles estão aí. Não, eu não tô nem falando quem. Comparando quem vai chegar. Não, com certeza o Valência é melhor. Mas por enquanto o Valência até chegar e fazer o que o Cano tá fazendo, demora. Não fez, né? O Cano já tá fazendo. Sim. Você entendeu? Sim, não, o Cano tá fazendo e sempre fez, né? E sempre fez. Então, assim, ó, era um jogador quando eu via no Vasco. Eu via no Vasco, eu dizia, puta, por que o Inter não vale contrato esse boca aberta? Por que o Inter não vale contrato esse merda? Eu falava a mesma coisa pro Grêmio, por que não traz o Cano? Aí eu ouvia gente na RBS, né, falar, mas é um jogador que joga parado, que não se movimenta, que não sei o quê. Nunca ouvimos falar, eu ouvi cara falar. Eu ouvi gente falar, nunca ouvimos falar, nunca teve um protagonismo, nunca foi campeão em lugar nenhum. Os caras falavam bem assim, cara, a bola procura ele na área, tipo um Haaland lá no City, claro, dadas as proporções, a bola procura ele dentro da área. Não, ele sabe jogar, se posiciona muito bem, né? Então, assim, ele e aquele Arias, acho que aquele Arias é meio campo, né? O Arias é meio campo, o Arias acho que é um dos jogadores no Brasil que mais deixa jogador na cara do gol. Muito bom jogador. É muito bom. Ele ainda mais tendo o Cano pela frente, né? Tu falou entre Palmeiras e Fluminense ali, tá? Eu boto mais o Palmeiras por causa da regularidade. Mas o clube que pode tirando o Flamengo e Atlético Mineiro, o clube que pode surpreender e tirar talvez o título do Palmeiras é o Fluminense. Ainda mais com o Marcelo agora. Sim, tem Marcelo, não vai jogar todos os jogos, mas o Felipe Melo é um jogador que sabe ser líder, que gosta de ganhar, é vencedor. Ganso, sabe? O Ganso no Fluminense não é o mesmo Ganso, aquele. Mas é um jogador muito. Mas e tu, Kleber? Eu falei, por exemplo, de Vasco e Botafogo. Eu quero ouvir a tua opinião sobre esses times meio da meiuca, assim. Pode ser Vasco, pode ser Botafogo, mas o que tu tem para falar desses times que são os times que não vão nem ganhar e nem ser os candidatíssimos ao rebaixamento? Esses dois clubes, eu boto assim, Vasco e Botafogo, e posso até botar não vou botar o Bahia agora, mas vou botar Vasco e Botafogo, como estão com o SAF, eles estão naquele processo de reorganização do clube. Eu acho que eles nem têm a pretensão de chegar lá na frente, porque eles sabem, porque não são, se fosse o presidente lá do Vasco, aquele o falecido lá, o Eurico ia dizer, não, o Vasco é o melhor, o Vasco vai ser campeão, nós vamos ser campeão, vamos ganhar, e deu e já era. Entendeu? Não, acho que a SAF chegou ali, Vasco, tanto um como o outro, eles estão se procurando reorganizar o clube para daqui, a longo prazo, para daqui 3, 4, 5 anos começarem a... O Bahia é grupo City, né? E os caras não brincam em serviço, né? Isso, a levantar troféu, a levantar campeonato, entendeu?
Então eu acho que eles não têm essa pretensão de chegar na frente e nem vão chegar na frente. Não vão chegar de Verdade. 7 para baixo. Eu acho que tem 6, 7 times melhores que eles. Eles vão brigar ali entre oitavo para baixo. Daí para baixo, eu vou te dizer assim, para baixo eu não sei até onde eles podem chegar. Não vão disputar lá os 2 últimos colocados, mas eles podem disputar assim a última vaga de rebaixamento. Eles podem, tanto um como o outro, eu acho. Entendeu? O Vasco, com toda a sua grandiosidade, já não tem mais, apesar de ter uma torcida imensa, mas eu acho que ele já caiu 3, 4 vezes, né? E o Botafogo, um pouquinho mais organizado, mas não tem tanta força de torcida. Então, eu acho que os dois eles vão ficar de 8 para baixo e daí não sei até onde eles vão, entendeu? Mas eu espero que eles não caiam, porque é time grande, eu quero ver time grande na Série A. Eu também não torço nunca para time grande. Por isso que eu já dei meus 4. Eu dei meus 4 e dei com muito coisa o Cruzeiro, tá? Por que eu dou o Cruzeiro? Porque o Cruzeiro não tá ruim, Odaí. O Cruzeiro está péssimo. O Cruzeiro teve um grande problema ano passado, tá? Eles eram um time muito organizado, que vencia de 1-0, 2-0 no máximo, a Série B, que ganhou a Série B disparada. Ele era muito organizado, não tinha nenhum figurão no time, não tinha nenhum jogador assim que se destacasse, assim, ninguém. Eles ganhavam de 1-0, 2-0, empatavam 1-1, perdiam 1-0 quando perdiam. Era um time muito regular. Só que eles achavam, esse foi o grande problema, eles acharam que esse time da Série B podia enfrentar o Campeonato Mineiro, que não conseguiu, e podia enfrentar o Campeonato Brasileiro. Igual para igual. Sim. De igual para igual. Eles perderam para o Náutico, que está na terceira divisão. Eles não abriram os olhos ainda. Claro, eu não sei como é que o Cruzeiro, quanto que o Ronaldo pode investir ou não pode, eu acho que não é muito, né? Então, não vai jogar dinheiro. E o problema do Cruzeiro é bem grande financeiro, né? Esse é o grande problema do Cruzeiro. Por isso eu acho que o Cruzeiro financeiramente eles estão mal, tecnicamente eles estão mal com o time, então eu acho que eles são candidatos, por isso que eu boto esse número de 80%, 90%. Porque o campeonato está muito recheado de clubes grandes, e eu acho que o Cruzeiro tem uma grande chance de voltar. Mas tem um cara que discorda muito de ti. Muito de ti. Sabe quem? Deu entrevista... Não, o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno deu uma entrevista, acho que foi ontem. Deu uma entrevista... Só que faltava ele dizer que o Cruzeiro vai brigar para cair, né? Mas ele deu uma entrevista ontem, ele tá muito iludido. Ele falou com muita convicção. Eu vi um trechinho num short aí do YouTube, que ele falou que o Cruzeiro vai brigar por Libertadores. Antes do jogo do Náutico ou depois? Eu acho que foi antes, né? Mas não importa, cara. Sonhar não custa nada. Eu acho que o Grêmio vai ficar entre os 5. Sabe? Então. Mas o Grêmio tem condições de ficar entre os 5. Eu vou te dizer por que o Grêmio tem condições de ficar entre os 5. O Grêmio só disputa o brasileiro. Não, tem Copa do Brasil também, né? Aí a Copa do Brasil. Mas já é uma grande vantagem, né? Mais ou menos, cara, porque a minha grande preocupação é o Renato começar. Porque se o Renato disser que vai fazer, ele vai fazer. Ninguém vai ir contra. É o Renato começar a querer poupar jogador contra. Mas já não vai poupar, né? Não vai poupar. Mas vai chegar algum momento em que, se o Grêmio, ainda mais se o Grêmio for afunilando na Copa do Brasil, o Grêmio vai começar a poupar, até porque os jogadores do Grêmio são velhos, né? A maioria dos jogadores do Grêmio é mais rodado. O Grêmio tem um problema bem parecido com o do Inter. E eu acho que tu concorda comigo. Ele não tem elenco também, né? Não, o Grêmio tem pouca opção. Tem Libertadores, né? O Grêmio não tem as 3 competições, o Grêmio tem só 2. E já é conjunto. Imagina o Inter que tem 3 competições. O Inter tem 3 competições e o Inter vai passar a primeira fase da Libertadores, provavelmente, né? Porque já ganhou, né? Vai jogar 2 em casa agora, eu quero dizer, né? Então, acho que vai acabar passando. Mas o Grêmio não tem elenco, o Grêmio não tem zaga. Não tem, a zaga titular do Grêmio é velha, a zaga reserva do Grêmio não é confiável, o Grêmio não tem problema nas laterais, o Reinaldo agora se machucou, não sei quanto tempo vai ficar fora, o Lucas Silva se machucou também, vai ficar um tempo fora. Então o Grêmio, o Soares não é um jogador que vai poder jogar todos os jogos, o Grêmio não tem reserva para o Soares. Mas uma coisa que tu falou daí, uma coisa que tu falou certa mesmo, né? Quando a gente vai ver que os grandes enfrentaram os grandes,
é aquela trocação de suco de igual para igual. Eu concordo. Uhum. Mas a gente viu já um exemplo essa semana na Copa do Brasil, né? A gente se assustou com o Inter na terça-feira, jogando o Gauchão, a gente já tinha se assustado. Jogou contra o CSA, a gente levou um susto do CSA, se assustou, mas aí a gente viu Atlético Mineiro sair perdendo para o Brasil de Pelotas. Sim. A gente viu São Paulo não passando apuros com o Ituano, empatou 0-0. E pior, a gente viu Flamengo. O Flamengo, esse foi o pior. O Flamengo perdeu para um Maringá. O Corinthians perdeu para um Remo lá com o Mangueirão lotado, que a gente sabe que lá a torcida é fanática, uma das torcidas mais fanáticas. Eu acho que desses aí o maior time adversário foi o Remo, né? O Remo ele é time grande, é que o Remo tem o problema de ser lá do norte do país, então é tudo muito difícil, né? Mas o Remo é um clube enorme. A torcida do Remo é um negócio de louco, cara. Ela é tipo nível nível torcida do Brasil de Pelotas, assim. Sim. O Remo tirou um time gaúcho, né? Não lembro. O Remo, se eu não me engano, o Remo tirou o São Luís de Juí. Mas todos esses times que tu falou aí, grandes, que tiveram dificuldades, todos eles jogaram contra time pequeno. A minha curiosidade é ver num campeonato brasileiro time grande contra time grande. Sim, mas é aí que jogar um Grêmio e Corinthians, um Inter e São Paulo, sabe? Aí eu acho que pode ser diferente. Não, mas por que eu estava te dizendo isso? Porque eu estava fazendo uma introdução, não sei se tu vai me entender. Eu queria chegar nesse quesito assim. A gente estava preocupado com o Inter e Grêmio. Como vão chegar no Campeonato Brasileiro esses dois para enfrentar os times lá de cima? Mas aí a gente vê os times lá de cima também passando trabalho com os times pequenos. Eles estão com a mesma preocupação. Na mesma preocupação. O próprio Palmeiras saiu perdendo para Tombense. Claro, depois virou, porque o Palmeiras tem um nível um pouquinho maior. Mas ele levou 2 gols. Né? E eu sei que isso, no fim das contas, faz pouca diferença, mas ao mesmo tempo, assim, os caras vão vir enfrentar o Grêmio aqui, eles vão ver pela frente, assim, um Cristaldo, que é um bom jogador, eles vão ver Carbajo, eles vão ver um Soares, sabe? Então eles vão ver que tem gente do outro lado. Aí vão jogar contra o Inter, eles vão ver o Alan Patrick num baita momento, eles vão ver daqui a pouco um Arangues, que pode não ser o mesmo Arangues, mas é um baita jogador, menos do que foi. Um Valência, sabe? Mas o Luiz Adriano, tu falou que ele vai se aposentar. Então, para mim, tá tudo certo. Tem que se aposentar. Tem que se aposentar. A gente aqui ama o Luiz Adriano. Eu amo o Luiz Adriano. O Luiz Adriano. Cara, uma coisa eu fico feliz, tá? Eu fico feliz disso acontecer. Porque eu avisei. Eu aviso isso durante 15 anos, eu falo. Luiz Adriano não é ninguém. Cara, eu conferi em campo, eu fui ver em campo esse cara. Esse cara é ruim. Aliás, nós dois aqui temos uma coincidência, né? A gente não é humilde, né? A gente avisa algumas coisas, elas dão certo. Tu avisou o Luiz Adriano e eu avisei do Vila Sante, né? Eu venho falando do Vila Sante há 2, 3 meses. E desculpa, o pai aqui, né? Ontem, tu viu a jogada como se iniciou? Desse gol do Vila Sante, hein? Sim. Participação do Vila Sante, Vina. Ele recebeu, ele tocou, saiu no vazio, recebeu o jogo, botou a bola na linha de fundo pro Vina e foi dentro da área. Sabe por que eu fui ver esse lance aí? Como tu falou hoje no vídeo, deixa eu ver esse gol aí, eu fui ver o... Cara, é jogada de quem realmente sabe jogar e tem que estar no time titular. Eu já falei isso e me desculpa, eu vou ter que repetir. Eu já falei há muito tempo, o meio de campo do Grêmio começa pelo Vila Sante. Sim. Começa pelo Vila Sante. Não é só tu que fala, muita gente fala isso já, mas a gente tem que dar os créditos a ti, porque é meu brother aqui no canal, né, nosso do ataque, então... Aqui no canal eu sou o primeiro a falar, né, pelo menos. Sim, tu é o... Assim como eu falei do Luiz Adriano, né, eu avisei. Luiz Adriano. Sim, antes de contratar, tu falou, eu lembro. E eu vou dizer assim, ó, o Arangues saiu daqui, ele era um jogador assim, de nível muito bom, nível europeu mesmo, tá? Nível europeu. Assim, ó, eu vou dizer que os caras se esquecem. Ele jogou aqui até 2013 ou 14 por aí, né?
E não sei se não entrou 15. 15 ele não entrou. 14, terminou a Copa, ele foi vendido. Terminou a Copa ali, ele foi vendido. Tá, ele foi, isso aí. Mas enfim, o que eu queria dizer que assim, o Arangues, ele já se machucava muito aqui há 10 anos atrás no Beira-Rio. Ele ficava assim, ó, ele jogava 3, 4 jogos, ele ficava um mês fora. Ele jogava 3, 4 jogos, ficava um mês fora. É nessa proporção, sabe? Ele sempre, assim, ele foi machucado pro Bayer Leverkusen e ficou todos esses anos lá. Sim. Ele vive machucado, ele tá voltando de lá machucado. Sim, ele vai ficar um mês fora, né? Já tá aí, né? Isso, mais 9 anos nas costas, anos a mais de idade. É um ótimo jogador, excelente jogador, mas a minha grande preocupação, meu medo é que ele viva machucado. Porque ele já sempre foi assim na carreira dele. É a tendência, assim, né? Tanto que assim, ó, jogadores que vão pro Bayer Leverkusen, Schalke 04, Hamburgo, esses times, Hertha Berlim, esses times que são brasileiros, que são bons mesmo, que são bons, o Bayern de Munique e o Borussia, né? Entendeu? Se ele fosse o jogador que tivesse vingado no Bayer Leverkusen, tanto o Bayern ou o Borussia, até nível de Bayern, não vou dizer, mas o Borussia podia ter pegado ele aqui, vem cá. Então, assim, eu tenho medo dele. Ou ele ia para um Atlético de Madrid, uma coisa assim, né? Isso, eu tô dizendo os times lá de perto, mas eu tô dizendo assim, ó, eu tenho medo, por mais que eu goste do futebol dele, tá? Por mais. Sim, futebol tem, né? O cara que eu acredito é o que não tá aí ainda. Então. É o Valência. É o Valência. O Valência, eu acho que, infelizmente, ele vai destruir aí. Eu acho que ele vai destruir. Assim, ó, coincidentemente, eu assisti a abertura da Copa, que era o time da casa lá, o Catar, contra o Equador. E eu assisti e já fez um muito, gol. Né? Ele fez um gol, logo em seguida foi anulado um outro gol de cabeça, assim, que não é qualquer cara que faz, cara. Ele foi simplesmente. Ele veio lá de fora na corrida, assim, ó. E nem me lembro por que foi anulado, mas foi anulado, não foi problema dele, foi um problema do impedimento de um cara lá. É um impedimento até bem difícil de entender. Mas assim, ó. E depois eu assisti, eu chamei a atenção daquele. Que cara bom esse cara. Não, e o Galatasaray tá fazendo um monte de gol, né? No Fenerbahçe. Desculpa, no Fenerbahçe. E daí, assim, ó, por coincidência, eu assisti o segundo jogo dele também, do Equador. E o segundo jogo também foi muito bem, cara. E nem se falava dele aqui, né? Ninguém conhecia, ninguém falava. Eu disse, esse cara é bom, né, cara? Eu pensei assim, por um segundo passou na minha cabeça. Se eu tivesse dinheiro pra... Não, mas não tem. Tá? E esqueci. Daqui a pouco o Inter é Valência, e... Entendeu? Esse é o cara que... Tá chegando. Se ele chegando aí e jogando junto com Pedro Henrique, eu acho que vai ser uma dupla de... Vai ser bom tanto para um quanto para outro. Vamos ver. Pedro Henrique e Alan Patrick, né? Alan Patrick tá jogando tá tendo um excelente ano. Ele acho que nos últimos jogos ele fez uns 3, 4 gols, né? 6 jogos, 6 gols. 6 gols, então. Tá 6 jogos. Kleber, a gente tem 2 minutos ainda de programa aqui, porque nós fechamos em 60 minutos. Então, considerações finais aí. Campeonato Brasileiro. Eu vou te dar uma pergunta, tem que responder na lata. Qual vai ser a colocação do Inter no Campeonato Brasileiro? No final, né, do Campeonato Brasileiro. Eu vou jogar alto, tá? Vou jogar alto e quinto. Tá. Não, quinto vai ser o Grêmio, não é impossível 2 ocuparem a quinta posição. Tá, então o Grêmio vai ser quarto. Show, bora. Tá bom, combinado. E os rebaixados? Esse que eu quero saber. Rebaixado, tá. Santos, Cuiabá, Goiás, Santos, Cuiabá, Goiás e Curitiba. Eu tiro o Santos e ponho o Cruzeiro. Mas eu quero que seja o Santos, porque daí diminui aquela faixa de... E se der para ser Santos e São Paulo, melhor ainda. Não, se der para ser Flamengo e mais 3, melhor ainda. Porque daí, assim, diminui aquela faixa de os times que nunca foram rebaixados, né? Porque até pouco tempo atrás... Era São Paulo daí, né? Era um Flamengo, Cruzeiro, São Paulo, Santos e Inter. Daí o Inter caiu. Santos, Flamengo e São Paulo. Daí o Inter caiu. Daí Cruzeiro caiu. Sim. Entendeu? Então tem Santos, São Paulo e Flamengo, os últimos 3. Então,
O Flamengo não vai cair, né? Convenhamos, né? Apesar que perder o Maringá. Não vai cair. Ô, Não vai ter golpe. Pode esperar a tua hora. Essa música, eu queria estar lá no meio da torcida do Maringá. Eu queria estar lá no meio, cara. Eu queria. Tu não queria, daí? Foi um fiasco, né, cara? Eu daria tudo pra falar assim: Ô, Maringá, pode esperar. Ah, não, Real Madrid, né? Real Madrid. Não, isso aí foi demais, cara. Foi demais. Mas... Cara, eu acho que, então, assim, ó, deu para definir que o título tá entre Fluminense e Palmeiras, é unanimidade entre nós, pelo menos. Grêmio e Inter ficam entre quarto, quinto, sexto, por aí. Né? E que Cuiabá vai cair, é unanimidade também. Goiás e Curitiba também. E Goiás e Curitiba também. Aí fica entre Santos ou Cruzeiro. Tá bom. Até porque, olha só, o Goiás não chegou na final do Campeonato Goiano e nem o Curitiba chegou na final do Campeonato Paranaense, né? Não, o Curitiba foi um fiasco, né? O Goiás também. Sim, o Goiás também, né? Até porque o Campeonato Goiano é só Goiás, né? Mas olha, os times que estão nas outras divisões tiraram. O Atlético Goianiense está na Série B, tirou o Goiás. Entendeu? O Curitiba caiu fora pro Maringá ou pro Londrina? Eu não lembro. Mas tem muito time de séries inferiores tirando, né? Pior, pro Cascavel. Pro Cascavel. Cascavel. Pior. Aqui no Rio Grande do Sul, o Caxias também tirou o Inter, né? Que é time de Série A. Aí que eu te falo, o Inter também, por isso que eu tenho medo, entendeu? Mas a régua, né? Sobe a régua, né? Sobe a régua e, assim, com maiores poderes, maiores responsabilidades. Então, como diria, né, o Peter Parker. Peter Parker. Tu assistiu, falar nisso, tu assistiu o Homem-Aranha, aquele que reúne os três no mesmo filme? Não, mas vai sair agora um Homem-Aranha animação com tipo um universo Homem-Aranha, né? Com vários Homem-Aranha. Sim, mas eu assisti o filme que aparece os três. Ah, eu não vi. Mas ficou legalzinho. Assiste, é bom. Indicação do Atá. Indicação do Atá. E para finalizar, uma última indicação te inscreve no canal, né? Cara, tá me esquecendo. E deu o Atalike, né? O Atalike, o compartilhatar, né? Compartilhatar. E é isso. E se por acaso não gostou também, problema é porque tu chegou até aqui e já viu 1 hora de programa, então pode falar mal. Não! Guerrinha. Não! Pô. Pô. Mas então vamos botar o zagueiro jogar de centroavante, né? Foi bem assim, velho. Então tá, galera, e é isso. Weber, obrigado aí pela honra. Espero que a gente vá bem, então, no Campeonato Brasileiro, né? Então tá. Faz o teu bagulho lá do Cartola. Vou fazer. Faz a liga lá. Tu faz a liga? Vou criar a liga e vou criar o Cartola. Depois eu vou te procurar lá. A gente vai ter um Grenal, cada rodada vai ter um Grenal aqui no canal do Atá. E daí nós vamos botar aí, compartilhar. Valeu. Falou. Até mais.